Oi, meu nome é Lilian, sou do 7º A e hoje eu vim apresentar meu trabalho de História, que é sobre a colonização portuguesa na América. Neste trabalho eu vou falar sobre a colonização portuguesa, o que foi, como ocorreu, os domínios portugueses e a colonização portuguesa na área do Brasil. A colonização portuguesa da América constituiu o conjunto dos territórios do continente americano pertencentes à coroa de Portugal. Atualmente, a América Portuguesa consiste em sua maior parte na atual República Federativa do Brasil, mas também pelas atuais províncias canadenses da Terra Nova e Labrador. Tanto a ilha da Terra Nova quanto a região do Labrador ficaram sob o domínio português, e Nova Escócia, pelo país centro-americano de Barbados, pelo Uruguai e pelo departamento de ultramar francês da Guiana Francesa. As expressões América Portuguesa, Luso-América, América Lusitana ou até mesmo América Lusófona atualmente se referem às partes da América colonizadas por portugueses. A união entre a América de origem colonial portuguesa e espanhola, a chamada América Hispânica, além dos territórios colonizados pelos franceses, forma o conjunto latino-americano de estados geopolíticos em posição à parte colonizada pelos ingleses do continente, a América anglo-saxônica. O termo Brasil se baseia no ciclo econômico e na mítica Ilha do Brasil. Assim, o conceito moderno de Brasil não necessariamente corresponde ao Brasil de outras épocas. Deve ser observado que a expressão Brasil-colônia é anacrônica e meramente indicativa do período histórico colonial. Durante esse período, nunca o Brasil teve o título ou designação oficial de colônia. Igualmente, nunca foram utilizadas outras designações hoje frequentemente utilizadas como referências do Brasil colonial, como Principado do Brasil, Vice-Reino do Brasil ou Vice-Reinado do Brasil. Durante o período colonial, o Brasil teve apenas duas designações oficiais: Estado do Brasil e Reino do Brasil, incorporando o Estado e seus sucessores. A expressão América Portuguesa incluiria áreas que estiveram de fato sob o domínio português, mesmo que algumas não são parte hoje do Brasil, como a colônia do Sacramento. O domínio português de jure sobre o Barbados, território que nunca foi brasileiro, é um exemplo de área da América Portuguesa, que não faz parte do Brasil. Áreas que anteriormente foram espanholas, como a província de Santa Luzia, foram absorvidas pelo domínio português e, consequentemente, pelo Brasil. Apesar do Brasil ser o único país integralmente de colonização ibérica não hispânica do continente, existem mais aspectos em comum com seus vizinhos do que se poderia supor, como sua colonização, a exploração agrícola, industrial e mineral, e o uso de mãos de obra escrava em algum momento histórico. Adicionalmente, a história dos países andinos e platinos sempre esteve estreitamente ligada à história brasileira, sem contar o fato de o Uruguai ter sido uma província do Brasil imperial e também colônia portuguesa, e disputas de Portugal com a França sobre o domínio de terras como a Guiana Francesa. Também compuseram os domínios portugueses as atuais províncias canadenses da Terra Nova e Labrador. Tanto a ilha da Terra Nova quanto a região do Labrador ficaram sob o domínio português, e Nova Escócia e o país centro-americano de Barbados. A colonização portuguesa da América é marcada pela criação das capitanias hereditárias. Em contraste à fragmentação das possessões espanholas vizinhas, as colônias portuguesas na América formaram uma unidade e integridade territorial linguística após a independência, dando origem ao maior país da região. Os termos Brasil Colônia, Brasil Colonial são categorias de análise historiográfica e se baseiam no Estado do Brasil, referindo-se às colônias portuguesas na América que formaram
em 1815, o Reino do Brasil. Durou do século XVI ao século XIX, especificadamente entre 1500 e 1815, tendo variações geográficas ao longo de seus quase 3 séculos de existência, como a existência do Estado do Maranhão, criado em 1621 a partir da repartição norte da América Portuguesa, que foi incorporado ao Estado do Brasil em 1775. Apesar das grandes diferenças regionais, manteve-se no período colonial a unidade linguística, tendo-se formado nessa época o povo brasileiro, junção e miscigenação de europeus, africanos e indígenas do Brasil, formando uma cultura autóctone característica. As capitanias do norte faziam parte do estado do Grão-Pará e Maranhão, composto por Maranhão, Pará, Piauí e São José do Rio Negro. A primeira capitania do norte do Brasil foi a capitania de Maranhão, criada em 1534 pelo rei Dom João III e dividida em 2 lotes que foram doados a João de Barros e Aires de Cunha, primeiro lote, e a Fernando Álvares de Andrade, segundo lote. Os 3 donatários armaram uma frota de 10 navios e partiram para o Maranhão em 1535. A maior parte da frota se perdeu em uma tempestade e só em um pequeno grupo conseguiu desembarcar no Maranhão, onde acabaram por serem expulsos por índios tupi, aliados e contrabandistas franceses. Devido ao prejuízo da primeira expedição, os donatários só conseguiram reunir dinheiro para tentar de novo em 1554 e mais uma vez foram expulsos pelos nativos. Devido a esses incidentes, a colonização portuguesa no norte do Brasil só se iniciaria no século XVII, com as capitanias sendo administradas diariamente pela coroa, capitanias reais. Em 1615, os portugueses conquistam São Luís do Maranhão, que foi fundada em 1612 por colonos franceses. E em 1616 é fundado o povoado de Feliz Lusitânia, atual Belém, na recém-criada capitania do Pará. Em 1669 foi fundado o Forte de São José da Barra do Rio Negro, na área onde fica Manaus. Em 1718 foi criada a capitania do Piauí, desmembrada da capitania do Maranhão, e em 1755 foi criada a capitania de São José do Rio Negro, desmembrada da capitania do Pará, abrangendo territórios atualmente equivalentes ao estado do Amazonas e de Roraima. Durante o período em que Portugal esteve unido à Espanha na União Ibérica, 1580-1640, colonos portugueses foram avançando sobre terras da América Espanhola até conquistarem quase toda a região amazônica, que até então era habitada apenas por tribos indígenas. Essas conquistas portuguesas foram oficialmente reconhecidas pela Espanha em 1750, no Tratado de Madrid. A economia das capitanias do norte, estado do Grão-Pará e Maranhão, caracterizou pelo extrativismo de produtos amazônicos e também pela produção de algodão, arroz, seda e açúcar. Em 1755 é criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e em 1767 o Maranhão começa a exportar arroz para Portugal com 285 arrobas. A economia dessas capitanias caracterizou-se pelo tripé monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. As capitanias desse grupo foram as que mais prosperaram, destacando-se as capitanias de Nova Lusitânia, Pernambuco e São Vicente, atual São Paulo. A ocupação portuguesa do sul do Brasil caracterizou-se pela colonização de povoamento e iniciou-se em 1680, com a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento. Devido à enorme distância entre a colônia do Sacramento e o povoado brasileiro mais próximo, que era a Laguna, na época pertencente a São Paulo,
A coroa portuguesa viu a necessidade de povoar todo esse território para evitar sua ocupação pelos espanhóis e, consequentemente, isolamento da colônia do Sacramento. Assim foram criadas as capitanias de Rio Grande e São Pedro, 1736, e Santa Catarina, 1738, que inicialmente estavam subordinadas às capitanias do Rio de Janeiro. A natureza econômica da região se definiu na economia e subsistência ligada ao mercado nacional, mais isolada dos interesses exportadores, baseada sobretudo na produção de trigo e na colonização açoriana. Bom, esse foi o trabalho e a gente concluiu que foi a colonização portuguesa na América, né? Esse foi meu trabalho e é isso.